Pessoal, deixa eu tentar explicar mais uma vez aqui para vocês o que é dispensação. Dispensação é um período de tempo e época que Deus trata com a humanidade. Existe a dispensação pessoal e a dispensação histórica, entendeu? Hoje em dia nós estamos vivendo uma dispensação histórica em relação à questão de restauração. Restauração é voltar ao que era a igreja no início, lá como era em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Então, hoje em dia nós estamos vivendo dentro dessa subdispensação, porque a dispensação real é a evangelização, é a graça. E a restauração é uma subdispensação dentro dessa dispensação. Antes de Cristo vir, antes de Yeshua vir, Ele quer que a sua igreja verdadeira, quando eu digo igreja, irmãos, mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Quando eu digo igreja, eu não digo templo, eu digo um conceito de vida. Eu digo que é um aglomerado de pessoas, independente de onde estejam. Isso é igreja, não é templo. Templo é divisão. Isso aí é óbvio. Qualquer pessoa com um pingo de juízo vai entender isso. Que denominações é divisão. É ou não é divisão? Cada uma tem o seu conceito, cada uma tem a sua doutrina. Doutrina até de homens, nem de Deus Se você for analisar muitas doutrinas que tem em algumas igrejas aí, é de homens. Eles é que criaram essas doutrinas. Então, quando eu digo igreja, eu digo algo espiritual. Entendeu? Então, restauração é voltar à igreja que era no início. Entendeu? E como é que era a igreja no início? Estuda Atos dos Apóstolos, que vocês vão entender. Fácil. É só estudar, analisar Atos dos Apóstolos. Nós estamos presos dentro de um sistema religioso que começou ali com a Igreja Católica. Eu já disse isso várias vezes. Depois vem com Martinho Lutero. E ali começou outros e outros a levantarem denominações como igrejas, né? Só que a igreja verdadeira, ela é espiritual, entendeu? Ela não está presa a templos. E sei que muitas pessoas se ofendem com isso, mas fazer o quê, né? É fato, né? Infelizmente, a questão da doutrinação, que eu digo sempre, que é algo terrível, não deixa as pessoas abrirem a mente para isso, entendeu? E muitas pessoas, inocentemente, que tem esse conceito preso dentro da mente, acaba não alcançando a libertação real. E acaba acontecendo o que? Essas pessoas se tornam prisioneiras de um conceito e acabam se afastando do eterno, quando na verdade não precisavam se afastar. Por quê? Porque o sentimento da pessoa é que ela está fora de um templo, então ela não tem Deus na vida dela. Meu irmão, analisa tua mente. Você acha que é isso mesmo? Você acha que se você estiver fora de um templo religioso, você não consegue ter uma vida com Deus? Tem certeza disso? Analisa bem, pensa bem nesses conceitos que você está tendo na sua mente. E eu te faço um desafio, começa hoje a buscar a Deus na tua intimidade, na sua casa. Faça da sua casa a sua intimidade com Deus. E eu quero ver se daqui um tempo, pouco tempo, você não vai ter uma vida plena com o eterno, soberano Deus, com Yeshua.
Começa a leitura das Escrituras. Começa a oração constante. Se você não vai ter uma intimidade com Deus dentro da sua casa. Ah, mas eu aprendi que tem que frequentar uma igreja, porque senão não vai ter comunhão com os irmãos. Quem disse que precisa estar dentro de um templo para ter comunhão com os irmãos? No seu dia a dia você pode ter comunhão com as pessoas. Eu já disse uma vez, Yeshua teve comunhão com várias e várias pessoas e não estava dentro de templo. Yeshua andava pelas ruas em Jerusalém, quando ele veio nessa terra, né, nos resgatar, que é uma história linda, maravilhosa, tremenda, o resgate que Yeshua veio fazer para nós, nos resgatando do lamaçal que nos encontrávamos. Aí você acha que depois de Yeshua vir na face da terra nos resgatar, ele vai se importar se você estiver dentro de um templo ou fora de um templo para servir a ele? Você vai achar isso? Entendeu? Então, esse conceito de templo é algo que começou com Constantino, depois veio com Martinho Lutero, depois veio com John Wesley, depois com Ellen White, depois com sei mais quem, e aquilo que era para ser uma unificação, uma única igreja, se tornou em toda essa divisão que nós vemos hoje em dia aí. Meu irmão, peça a Deus libertação da mente, para que você entenda o que é realmente igreja. Igreja somos nós. Igreja somos nós. Não é essas paredes que vocês vê aí com esses nomes escrito em cima. Isso é igreja, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Foi por isso que Estevão morreu. Isso é ir para a Bíblia, é tão fácil, é tão... Meu Deus do céu, eu fico agoniado, sabe por quê? Porque as pessoas têm uma doutrinação tão grande dentro de templos e não tem a mínima decência de chegar lá nas Escrituras e estudar Atos dos Apóstolos, estudar ali quando começou a igreja na face da terra. E eu sei que há uma interpretação erradíssima, de quando Paulo fala de igreja, ali em Atos dos Apóstolos, as pessoas entendem que Paulo fundou a igreja templo. Tem certeza disso? Não é o que parece, porque quando a gente vai nos textos onde Paulo fala sobre a igreja, ele diz da igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, na igreja que se reunia na casa de fulano de tal. Ele está dizendo a igreja, que é um aglomerado de pessoas que se reunia na casa de fulano ou ciclano. É isso ou não é? Não é assim que devemos analisar as Escrituras? Fazendo essas perguntas do que o texto está dizendo, né? Isso aí que é chamado de exegese, né? Ou hermenêutica. Por que as pessoas não fazem isso? Porque é fácil, né? Seguir uma doutrina a qual tem alguém ali, uma liderança, encabrestando vocês de alguma forma, né? E vocês têm preguiça de ler as Escrituras. É simples assim, né? É fácil. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, pessoas que saíram de alguma denominação aí, que tinham a liderança como sendo o último líder na face da terra, o último Elias, aquele que iria salvar a humanidade. Meu irmão, aquele que é meu mestre, meu irmão, entenda uma coisa, você foi doutrinado por homem.
Você foi doutrinado por homens, se liberta disso, desse negócio de meu mestre, esse negócio de último Elias, essa questão toda de conceitos humanos aí, rapaz. É Deus, é você e Deus, o véu se rasgou, o contato é pessoal entre você e Deus. Pode haver uma liderança? Sim, de que forma? Alguém que possa, em conjunto com você, estudar as Escrituras. Alguém que possa ter um entendimento verdadeiro da Bíblia e passar para você, e dali você ter um crescimento junto com essa pessoa. Entendeu? De alguma forma. Agora esse negócio de meu mestre, de último Elias, meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça, Mateus 6,6. Mateus 6,6. Olha para o céu, olha para os altos céus, aonde Deus está sentado com o seu trono, no seu trono. E Yeshua à sua destra. E clame a Ele, entendeu? Que Ele vai te ouvir. Peça a Ele direção. Peça a Ele sabedoria para que você entenda as Escrituras. Entendeu? Tenha sinceridade no coração. Porque uma coisa eu vou dizer. Se não tiver uma sinceridade no coração, você jamais alcançará a salvação. Você jamais verá a glória de Deus. Então tudo começa com a sinceridade no coração. Com a sinceridade no coração. Não adianta a falsidade com Deus, que Deus conhece todas as coisas. Sonda o mais profundo do teu coração. Então comece com a sinceridade do coração e depois com o arrependimento. Entendeu? Esquece essa baboseira de meu mestre. Esquece essa baboseira de último Elias. Sabe em que momento vai ter restauração de todas as coisas? É no milênio. Entenda as Escrituras. Cristo vai restaurar todas as coisas no milênio. Enquanto estivermos aqui, vai ser isso aí que você tem visto mesmo. A tua busca com Deus vai ser algo pessoal. Pessoal no que eu digo em relação à salvação. Porque no dia do juízo vai ser você e Deus. Não vai ter ninguém lá para interceder por você, a não ser Cristo Jesus. Só Ele que intercede por nós. Entendeu? Porque a partir do momento que você morreu já era. Ou é salvo ou é condenado. Então, meu irmão, você que teve dentro de algum desse sistema religioso aí, que impuseram para você essa questão de que se você não seguisse fulano de tal, cicrano, você jamais ia alcançar uma salvação, jamais ia ter uma intimidade com Deus. Larga a mão disso, meu irmão. Larga a mão disso. Entenda que a tua caminhada com Deus é pessoal, coletiva no que diz respeito a um corpo de Cristo. Aí sim é coletiva. Mas essa questão não se dá dentro de templo religioso. Se dá no teu dia a dia. Entendeu? No seu dia a dia. Você pode se reunir com pessoas que professam a mesma fé que você, adorar ao Eterno, e depois cada um ali seguir seu caminho. Ali você está tendo comunhão. Você pode ter comunhão na rua, no ônibus. Você pode ter comunhão no seu trabalho. Em muitos locais. É um conceito de vida. Por isso que eu digo, um conceito de vida. E não é religião. Então esse recado vai para vocês que de alguma forma aí não tem tido força para caminhar com Cristo. Porque fica com aquele pensamento, eu dependo de fulano ou de cicrano, porque ele é meu mestre, ele é o último Elias. Meu irmão, larga a mão disso. Vai buscar Deus na tua intimidade. Vai ter uma vida com Deus na sua intimidade. Vai fazer suas orações, vai fazer os seus clamores. Eu não estou aqui querendo desqualificar ninguém não, mas poxa, isso é uma coisa óbvia de se ver nas Escrituras. Entendeu? Mateus 6,6, irmão. É isso.